Oi pessoal, estamos de volta aqui e hoje nós queremos abordar um tema muito importante. E eu vou dividir isso em 3 vídeos, tá? Para que você possa realmente ter de uma forma completa sobre a questão do pecado, sobre a questão do problema que isso causa no homem e, glória a Deus e aleluia, também sobre a solução. Como nós vamos vencer o pecado, como nós vamos lidar, tá, com o pecado de uma forma que a gente possa vencer e ser semelhante a Jesus em tudo. Então, em primeiro lugar, nesse primeiro vídeo, eu quero falar sobre a restauração do propósito de Deus no homem. E eu quero dividir com vocês esses quadros que nós vamos estar colocando aí na tela, para que você acompanhe comigo, passo a passo, tá? Para que você possa entender, né, a salvação, né, que Deus providenciou para nós de uma forma plena, de uma forma completa. Então nós vamos ver, né, a questão da restauração do propósito de Deus no homem. Primeiro nós vamos ver uma coluna que vai falar do pecado em si e depois nós vamos ver uma coluna que fala sobre a questão da salvação, como se opera essa salvação de forma plena em nós. Então, na primeira aqui, nós vamos colocar esse aspecto e desdobramento do pecado. Nós vamos falar a obra de Jesus, o que ele fez para providenciar a solução para cada um do nosso problema. Nós vamos ver a nossa resposta, ou seja, o que nós temos que responder àquilo que Jesus fez por nós. Nós vamos ver os desdobramentos práticos que isso vai causar na nossa vida diária e nós vamos entender o fato ocorrido, tanto no passado, quanto no presente, quanto vai ocorrer no futuro. Então, no próximo quadrozinho aí, tá falando aqui sobre a questão número 1 da rebelião, ou do autoendeusamento do homem. Você vai ver isso muito bem lá em Romanos 1, né, quando fala que foi lá no passado que nós fomos salvos dessa condição, dessa independência, desse orgulho, dessa soberba, desse autoendeusamento, dessa rebelião contra Deus. Todo homem nasce com essa natureza, uma natureza rebelde contra Deus, uma natureza que não quer Deus. Então, qual é a obra de Jesus, então? Próximo quadrozinho. É a sua vinda, a sua encarnação. A gente conhece muito bem os textos lá de Filipenses 2, 5 a 8, Hebreus 10, 4 a 9, que mostra como Jesus se fez carne, como ele abriu mão de sua divindade para viver entre nós como um homem, né? Jesus tornou-se homem, ele abriu mão de tudo, tá? E viveu entre nós, passando pelas mesmas coisas que nós passamos, as mesmas tentações, tá? Todas as situações, para quê? Para poder nos dar o exemplo, tá? E o poder para vencer todas essas coisas. Então, essa rebelião, como é que ela foi tratada? Só pelo fato de Jesus ter nascido, só pelo fato de Jesus ter se feito um homem. Isso aí, a obra de Jesus já vem atacar essa rebelião. E a nossa resposta, então, é o quê? É um jogo de xadrez, né? Jesus joga uma peça e agora é a nossa vez. Então, qual é a nossa resposta a essa obra de Jesus? Próximo quadrozinho. Arrependimento. Né? Mateus 11, 28 e 29. Tomar o jugo de Jesus. Qual é o jugo de Jesus? Nunca fazer a sua própria vontade, sempre fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa resposta. Então, qual é a nossa resposta ao fato de Jesus ter nascido por nós para nos livrar dessa rebelião, desse pecado, tá, de Satanás, desse comércio do diabo que ele colocou na mente do homem, tá? Jesus veio e nasceu, a sua encarnação, tá? Jesus ter se feito homem foi então a obra que Jesus fez. Qual é a nossa resposta? Arrependimento, tá? É uma mudança de atitude interior, deixar de ser independente, deixar de ser rebelde, tá? E passar a ser dependente de Deus, passar a deixar Deus governar a nossa vida. Amém, amados? E qual o desdobramento prático, então? Dentro dessa jogada toda, o que Jesus fez, como nós respondemos,
Qual o desdobramento prático? Tá? O próximo quadrinho. É o compromisso com a igreja, né? É o compromisso com Cristo, é o testemunho de transformação e é a sede e fome pelo Senhor. É aquele primeiro amor que a gente tanto fala. Então, esse é o desdobramento prático que nós temos que viver. Nós temos que praticar esse negócio, depois dessa resposta nossa, depois desse arrependimento. Nós temos que viver comprometidos com Cristo e com a igreja de uma forma plena. E isso tudo é o quê? Qual o fato ocorrido aqui? Próximo quadrinho, tá? É a conversão. Tá? Então isso se chama conversão. Né? Você ouviu falar tantas vezes aí, fulano se converteu, eu preciso me converter, você precisa se converter. O que é essa conversão? Nada mais é, tá, do que esse arrependimento, tá, para que Jesus possa então, com o seu nascimento, ter vencido a rebelião que está no teu coração, você precisa se arrepender e você precisa tomar o jugo do Senhor. Então esse é o primeiro quadrinho que você está vendo aí na tela. Vamos então para o segundo. Tá? O segundo é a culpa, ou a condenação, que você pode acompanhar bem lá em Romanos 2 e 3 depois. Isso também aconteceu no passado, tá? Essa condenação e essa culpa. Então, como Jesus resolveu esse problema? Qual foi a obra de Jesus aqui? O próximo quadro, sua morte e a reconciliação. A gente sabe lá 2 Coríntios 5, 21, Colossenses 2, 14, Romanos 5, 10, que fala sobre isso. O fato de Jesus ter morrido tirou de nós toda a culpa e toda a condenação. Aí você fala assim, mas Osias, eu não me sinto culpado. Você não precisa se sentir culpado. Todo homem, tá, carrega consigo essa culpa. Todo homem carrega consigo essa condenação. Não tem como fugir disso. Tá? E Jesus, então, é a única solução, então, com a morte dele lá no passado. Tá? Ele então, qual é a nossa resposta a isso? Nossa jogada agora é a fé. É a fé, mas a fé, aquela fé da intrepidez, de Hebreus 10, 19. Tá? A fé, a intrepidez. E qual o desdobramento prático para isso? Próximo quadrinho. É a comunhão e a oração. Então você que já vem com compromisso com a igreja, você que já vem com testemunho de transformação na tua vida, com sede e fome do Senhor, querendo esse primeiro amor, o que você faz agora? Tá? Muita comunhão, tá? Com os irmãos, horizontal, e com o Pai, vertical. Olha a cruz aqui. Tá? A horizontalidade, ela só tem valor se for para cooperar com a verticalidade. Então é muita comunhão com Deus e com os irmãos, e a oração é o desdobramento prático que você vai fazer agora. E qual é o fato ocorrido? Próximo quadrinho, a justificação. Você vai lá ver em Romanos 4, tá, todo, Romanos 5 também, o primeiro capítulo, o primeiro versículo. Vamos em seguir então o terceiro ponto, abaixa aqui o nosso quadrinho aí que você está vendo, que é a questão do poder do pecado em nós. Essa escravidão que o homem fica com o pecado. Jesus também tinha que atuar para resolver esse problema. Então isso é uma coisa já presente, já não é mais no passado. Por quê? Porque esse processo, tá, esse é o processo da santificação. Ou seja, qual é a obra de Jesus? Próximo quadrinho. Sua vida em nós. Então nós somos salvos pela morte de Jesus lá no passado, isso foi justificação, mas também nós somos salvos pela vida de Jesus. Está lá em Gálatas 2:20, Romanos 5:10, João 6, versículo 57, 1 João 4:9, 1 Tessalonicenses 5, versículo 10, Colossenses 3:4, 1 Coríntios 1, versículo 30 e 1 Coríntios 6, versículo 17. Fala que nós somos salvos não só pela morte de Jesus, mas também pela sua vida. E qual é a nossa resposta? A nossa resposta também é fé, mas agora é aquela fé que depende, é da dependência, do andar no Espírito. Né? João 15 está aí no quadrinho para vocês, João 15:5, Gálatas 5:16, Gálatas 2:20 e Romanos 8:4. Essa é a nossa resposta, é essa dependência, é esse aprender a andar no Espírito. E qual é o desdobramento prático então? Tá? Obediência e santificação. Nós que já víamos lá, né, com o compromisso com Cristo, com a igreja, o testemunho de transformação, a sede e fome, o primeiro amor, nós que começamos então a dar cada passo maior de comunhão com Deus e com os irmãos, oração, agora nós o quê?
obedecemos e nos santificamos. E isso aí, o próximo quadro, mostra o quê? É o processo de santificação. É isso que acontece no presente agora, querido. Porta, caminho e alvo. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Mateus 7,14. Então, a porta de entrada está lá, o arrependimento, o batismo em Cristo, o ser cheio do Espírito Santo. E o caminho é essa obra de santificação no presente agora que o Senhor vai fazendo. Vai fazendo o quê? Vai tirando de nós tudo que não é Cristo e deixando lá só Cristo Jesus. Então esse é o processo que Deus vai fazendo com a nossa salvação. E o nosso quarto ponto, então, a quarta colunazinha aí, que fala da presença, da habitação do pecado. Então no primeiro foi a questão do autoendeusamento, da rebelião. O segundo foi a culpa e a condenação. O terceiro foi o poder do pecado, a escravidão. E agora nós vamos falar da presença do pecado, da habitação do pecado. E isso seremos salvos no futuro. Próximo quadrinho. Como é que foi a obra de Jesus para solucionar esse problema do homem? Foi a sua vinda, a sua volta agora, né? A manifestação dele. Jesus virá em breve. Tá? Então aí, os textos estão aí para você na tela, João 6,40, João 11,25, Romanos 8,17, 1 Coríntios 15,22 e 53 a 55, 2 Coríntios 4,14, Filipenses 3,21, Colossenses 3,4, 1 Tessalonicenses 4,16 e 1 João 3,2. Então Jesus fez a obra. Qual é a nossa resposta? É também fé, mas agora uma fé que tem a ver com a esperança, né? Algo lá na frente, do futuro, aquela esperança gostosa que a gente fica, né, sabendo que Jesus vai vir, tá, e vai resolver todos os nossos problemas. Romanos 12,24, Colossenses 1,5, Tito 2,13, Hebreus 6,18, 1 Pedro 1,3 e 1 João 3,3. Tá? Bastante textos aí, está anotado aqui na tela para você poder ver na sua Bíblia hoje ainda. E por fim, então, qual é o desdobramento prático disso tudo, querido? É a perseverança, é a paciência e é a frutificação. Então, isso é na prática que nós precisamos fazer, tá? Depois que demos a resposta ao Senhor, da obra que Ele fez por nós para nos livrar disso tudo. E por fim, então, qual é o fato ocorrido aqui? É a glorificação. Então, a salvação aqui está em 4 etapas que eu estou colocando para você. Primeiro, a conversão no passado. Segundo, a justificação também no passado, uma coisa marcante na sua vida, aquele encontro primeiro que você teve com Jesus. Mas não para por aí. Temos também a santificação, que é um processo no presente, é um processo diário, que nada mais é do que você se tornar cada dia semelhante a Jesus em tudo. E por fim, então, o que todos nós esperamos, né, o que nós anelamos, que é essa glorificação. Jesus, o primogênito entre muitos irmãos, como Ele é hoje, seremos nós também com nossos corpos glorificados. E no futuro a gente vai estar falando muito sobre isso, sobre os últimos dias, sobre a volta de Jesus. Aguarda que a gente vai estar falando sobre isso também. Tá? Mas dessa maneira que você precisa entender esse quadro geral. Tá? O que é o pecado, qual foi a obra que Jesus fez para solucionar, a nossa resposta que tem que ser dada a isso que Jesus fez, a essa obra que Jesus fez, e o desdobramento prático, como nós temos que viver como, né, pessoas, irmãos semelhantes a Jesus em tudo. Então esse é o nosso primeiro videozinho. Nós vamos continuar falando sobre esse tema que é muito importante, para que nós possamos entender o pecado, para que nós possamos entender qual é o grande problema do homem e para que nós possamos entender qual é a solução. Então esse é o primeiro vídeo, fica com ele aí. Em breve nós vamos mandar para vocês o nosso segundo vídeo sobre esse assunto. Um grande abraço a todos, fica com Deus. Queridos, bem-vindo aí ao meu canal. Eu sou o pastor Osias Matos. Estamos sempre postando vídeos novos aí, estudando a palavra, tá? Se inscreve lá, dê o seu like, comente, aperte o sininho lá para receber notificação e anota aí, tá? Todos os meus contatos nas redes sociais. Vamos estar interagindo
para um crescimento mútuo aí, para que possamos estar um edificando ao outro no Senhor. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, fica com Deus.